A gente tá vivendo é um barato, porque na semana passada a gente começou um novo estudo, né? Que é o estudo da identidade cristã, né? E aí eu acho que hoje retrata um pouquinho dessa identidade nossa, né? Viver o amor, viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é algo que realmente impacta a nossa vida quando a gente passa a entender qual que é a nossa missão aqui na Terra como cristão, qual que é a nossa identidade aqui na Terra como cristão, né? E tá bem claro no Evangelho de Marcos e Mateus. Quem trouxe a Bíblia? Eu. Tá bem, tá bem. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. E o próximo lê Mateus 28, 18. Qual é que é aí o Marcos? Marcos é 3, 13 e 15. Mateus 4? 28, 18. De 18 ao 20. Né? E o Marcos de 13 a 15. Quem vai ler? Tu, achei que tu ia ler? É? Eu não, gente. Eu tô anotando aqui no Uai, meu... eu tô achando tá que você anotando? tá... Eu sou secretária. Vocês não perceberam que eu sou secretária muito fina agora? Marcos Tô de 3, Word e tudo. Eita, do na 13 ao coisa. 15. Ei, Paulo. Paulo tá aqui na gatilha. Vai lá. Depois subiu o monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse autoridade de expulsar os demônios. É isso aí, Marcos. Mateus? Mateus 28. 28, 18, né? Isso, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Aí eu pergunto aqui, em Marcos, né, ele fala que a gente tem que pregar o Evangelho, expulsar demônio. Alguém pregou o Evangelho, alguém expulsou um demônio? Lá na firma onde eu trabalho tem um menino lá que ele pega e fala pro meu filho, é um demônio, tu vai expulsando ele de lá. Primeiro você tem que ser promovido, né? Para Deus te dar autoridade. Nós já temos essa autoridade a partir do momento que a gente foi batizado, né? Então a gente já tem essa autoridade de Deus na nossa vida. Então eu acho que isso, desde no começo do ministério de Jesus aqui, ele já deixou muito bem claro, isso está escrito para nós, para que nós façamos isso, para que nós sejamos discípulos dele de verdade, né? Então... Mas a promoção é no trabalho, que o Cláudio falou, né? Pra expulsar ele de lá. Pra você expulsar o menino de lá. A promoção é no trabalho. Eu falei pra ele que qualquer dia eu vou comprar a empresa, só pra ele embora. E então a gente tem essa autoridade dentro de nós e isso nos dá essa identidade. Então o mundo tem que ver que nós somos diferentes, né? O mundo tem que olhar para nós e ver que nós temos algo diferente. E esse algo diferente é Cristo, Jesus, né? E o ensino de hoje é algo muito bacana. Eu li, reli e comecei a ver vários pontos assim daquilo que Deus realmente tem preparado para nós. A nossa leitura hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 11, né? Então eu vou falar meio que resumidamente aqui essa história. Então, no capítulo 11 de 1 Samuel, que vai do 1 ao 11. Naás, né, ele avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e cercou toda a cidade, né? E aí eles queriam dominar toda aquela região. Então os povos de Jade propôs para ele um acordo, né? Para que eles iam se render, só que já qual é o nome dele aqui? O Naás,
ele pegou e falou assim que para poder fazer esse acordo com esse povo, ele colocaria uma condição, ele arrancaria o olho direito de todos os povos, né, de Jaade. E aí as autoridades pegaram e pediu para que ele desse 7 dias de tempo, né, para ver se alguém iria socorrê-los, né, e mandou os mensageiros às regiões para poder ver se apareceria algum socorro. Então, quando os mensageiros chegaram na cidade de... Cadê aqui a cidade de Saul? Gibeá. Saul estava vindo com e viu que os mensageiros estavam lá e perguntou por que estava aquele alvoroço todo com o povo e tal. E aí os mensageiros falaram para Saul o que havia acontecido, né? O que Naás estava querendo fazer com o povo. Então, nesse momento, o Espírito Santo de Deus tomou Saul e ele irou, né? Ficou irado e pegou 2 bois, né? E cortou em pedaços. Se fosse nós, a gente ia fazer um churrasco com ele, né? Mas ele cortou e mandou espalhar para o povo, falando que isso era o que aconteceria com os bois daquele que não seguisse, né, Saul e Samuel. E mandou os mensageiros avisar. E quando eles se reuniram na cidade, e os soldados saíram para poder avisar, os mensageiros saíram para poder avisar. Aí quando eles chegaram na cidade de... Eu nunca decoro esse nome, que é um nome esquisito. Cadê? Bezeque. E quando eles se reuniram na cidade de Bezeque, então lá haviam 300.000 de Israel e 30.000 de Judá, né? E aí Saul manda avisar o povo de Jades que ficar tranquilo, que eles iriam para lá e que no horário do sol mais quente, eles iriam ter a libertação. E aí os mensageiros saem para a cidade de Jabes e avisam todo mundo, né? E aí eles ficam alegres com isso daí. Nisso, os mensageiros de Jabes mandam avisar o povo lá de Naás que eles iriam se entregar. Só que aí no dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, o Saul divide a equipe em 3, invade lá o local onde eles estão e acaba matando todo mundo, né? E até o horário do sol mais quente já havia matado muita gente e os que sobreviveram correram, fugiram, deram no pé, de modo que 2 não ficaram juntos, então foi cada um para um lado como um rato, né? Então essa história aqui, ela traz pra gente uma reflexão, porque o que acontece? A história em si mostra o comportamento do povo de Jades. Então, o que o povo de Jades fez? Deixa eu ver se vocês compreenderam essa história. Quando eles receberam a informação de Naás, o que o povo fez? Qual foi a atitude dos israelitas? Primeiro eles se entristeceram, mas depois foram buscar socorro diante de quem podia socorrê-los, que era o rei e o profeta, né? E qual foi a exigência de Naás para que eles fizessem esse pacto? Porque eles queriam fazer um pacto, né? O povo de Jades queria fazer um pacto com Naás. Qual que era esse pacto? Na verdade, de se entregar. Aí Naás tinha essa condição, essa condição de se entregar, né? E eu comecei a estudar isso e compreendi que Naás é o diabo no Velho Testamento, né? Naás significa inimigo, e assim como o diabo cerca o povo de Deus, Naás estava cercando o povo também para poder vê-los derrotados, né? E aí o que acontece? Toda essa história, ela mostra para a gente a acomodação do povo mediante a uma situação. O que acontece? Naás colocou lá, cercou o povo pegou e falou: meu Deus, agora, né, eu vou me entregar, né? E aí Naás pegou: não, para você se entregar eu quero arrancar o olho direito de vocês. Então assim, hoje infelizmente, trazendo para a nossa realidade, nós vimos muito cristãos que está acomodado, né? Então o principal foco disso é ver as pessoas acomodadas. Deus não fez a gente para ser um povo acomodado, né? Pelo contrário, Ele nos deu espírito de ousadia, de perseverança e fazer coisas cada vez mais, né? Então
os cristãos hoje em dia, pelo que a gente vem percebendo, eles se acomodam em algumas coisas e não buscam um crescimento espiritual, um crescimento pessoal. Então isso é nítido para nós, e acompanhando todos esses projetos que estão acontecendo, a gente vê dentro de determinados grupos isso acontecendo, né? Não dentro desse grupo, porque esse grupo aqui é fantástico, mas a gente vê fora daqui as pessoas acomodadas. Eu vou contar uma história. Eu era um cara acomodado, eu fiquei um ano acomodado, foi quando eu morava na cidade de São Bernardo, depois mudei para o interior, né? E aí o que acontece? Eu me acomodei lá, eu comecei a morar na chácara, né? E aquela vida para mim já era uma vida que estava boa, porque eu só queria sobreviver ali. Então eu não ia ficar bem de vida, também não ia ficar mal, acredito eu, né? Não sei. Mas eu estaria acomodado, a ponto de que a Érica fez como o Saul. A Érica se embrabou lá e falou, não, a gente vai embora para Portugal. Eu falei, eu não vou. Ela falou, vai. Então assim, eu queria, nesse momento eu estava fazendo um pacto, né? Que manda, meu. Então, eu estava fazendo um pacto, porque o texto, né, a história nos mostra que o povo, quando reagiu dessa forma acomodada, que estava fazendo um pacto com o inimigo, porque Naás é o diabo no Velho Testamento, então estava fazendo um pacto com ele. Nesse momento eu estava fazendo um pacto também para poder ficar lá, porque eu achei aquilo cômodo demais para mim, né? Então assim, até que a Érica me mostrou a verdade, falou, não, você tem que lutar por aquilo que você quer, e me mostrou Miguel em algumas situações que eu via. Nesse momento eu entendi e compreendi, e se eu tivesse ficado lá na chácara, hoje, isso já fazem 2 anos, né, que eu estou aqui em Portugal. Então, assim, eu não teria o que eu tenho hoje aqui se eu tivesse feito esse pacto com o inimigo lá. Porque eu entendo agora que desde lá, como ele sabia o que teria para mim, ele já queria me parar Com lá. certeza. Com certeza. Então ele não queria o meu crescimento, ele não queria ele queria que eu ficasse acomodado, que eu fizesse esse pacto com ele. Hoje eu não estaria aqui com vocês, reunidos falando o nome de Deus. Porque o inimigo, ele não quer nos matar. Eu não ia conhecer a Dona Sandra. Hã? Não ia conhecer a Dona Eu Sandra. não ia conhecer a Dona Sandra não ia me conhecer. Não ia conhecer nenhum de vocês. Porque o inimigo, eu entendo que ele não quer nos matar. Um crente, ele serve muito mais ao inimigo quando ele se mostra aos olhos dos outros derrotado, enfraquecido. Porque o que acontece, na hora que você é um crente, você começa a ter um rótulo. A partir do momento que você começa a ter esse rótulo, você começa a ser avaliado pelos outros. E a partir do momento que esse rótulo começa a ser avaliado e você começa começa a deteriorar a sua imagem. Então, para o diabo, nada melhor do que ver você dessa forma, porque os outros não vão querer seguir você. Quem vai querer uma vida derrotada? Não há manifestação dos filhos de Deus, né? Não há manifestação. Então, para o diabo, nada melhor do que te ver derrotado. Que era o que Naás queria fazer com o povo. Ele não queria matar o povo, ele queria arrancar o olho. Ele queria só humilhar. Ele queria humilhar. Ó, o Deus deles não está com nada. Exatamente, ele queria humilhar o povo, tirando o olho. E naquela época lá, o olho direito era o olho que o pessoal usava mira. Cada um tipo. Bolsonaro. Ai, eu não aguento, não. Dinheiro. Não é possível. Vou apagar aqui. Você apaga da parte do Bolsonaro, você apaga. Pastor vai gostar da parte do Bolsonaro, deixa. Pois é, e isso é o que a gente vê. O diabo querendo constantemente nos fazer ficar para baixo, constantemente querendo fazer que nós não vençamos, querendo fazer com que a gente fique realmente humilhado. E aí você tem essa atitude de pacto, vamos dizer, ou de acomodação em várias situações, né? Aqui veio alguns exemplos para que nós possamos colocar isso em mente e começar a refletir. O diabo, você faz esse pacto com ele, com o inimigo, quando um casal resolve não ter mais uma vida produtiva junto, uma vida de benefícios, uma vida de amor, uma vida de maravilhas, né? Não se separam porque são crentes, nós somos ligados da palavra, não se separam, mas também não tem aquele crescimento como casal.
né? Então a gente vê essa acomodação, você está tudo junto aqui também, mas não tem esse crescimento. Você vê esse pacto quando nas igrejas, quando a igreja não se dispõe a buscar novas pessoas para Cristo, simplesmente administrar aquilo que ela já tem, sai um, entra um, Trabalho de manutenção. Mas fica na mesma. Você vê esse pacto com o inimigo também nas células, quando você vê uma célula que não se multiplica, que não vem gente para a célula, então você só administra o que tem aqui, né? Eu estava até, hoje mandei, e isso tem falado muito comigo, e com a Érica também, falando forte também, que nós precisamos ser pais de multidões, né? E a gente só vai ser pais de multidões se a gente buscar as pessoas para cá, buscar as pessoas para cá. Por isso esse trabalho constante que nós precisamos ter, e de convidar e chamar e pregar e falar, porque somente assim eu entendo que eu só serei discípulo de Cristo quando eu fizer um discípulo, quando eu tiver um discípulo, né? E esse meu discípulo fizer outro discípulo e fazer outro discípulo, e assim vai. Então eu entendo que o nosso chamado está muito claro nessa questão de fazer discípulos, né? Pregar o evangelho, e nada melhor pregar o evangelho do que vir para cá. Olha que gostoso isso aqui, todo mundo reunido, depois tem até comida. Chocolate, adoro do chocolate. Então, o que nós precisamos fazer para mudar todo esse quadro, toda essa situação, sair da acomodação e ir para frente, fazer igual o Saulo fez, deixar que o Espírito de Deus se apodere e vai para cima, vai para a luta, busca o povo, luta contra eles, não fica acomodado, porque Deus não fez a gente para ser acomodado. Amém. Deus não fez a gente para ser acomodado. E principalmente também, não só na questão espiritual, eu acho que isso é algo que a gente vem aprendendo muito, mas também aqui na terra a gente crescer. Eu vejo muitas pessoas, às vezes até confunde, né? Eu não posso ser bem sucedido na vida. Não, você pode ser bem sucedido na vida, porque você não pode ter o amor ao dinheiro, etc. Isso eu acho que já está bem claro para todo mundo. Mas você ser bem sucedido, você pode ser, até mesmo porque Deus fez todas essas coisas para nós, né? A gente não pode ver em função disso, né? Exato. Mas a palavra de Deus fala que as bênçãos, a gente buscando Ele, as bênçãos vão nos alcançar. Então, a gente ser bem sucedido vai ser uma consequência da busca dele. Exatamente. E aí, como é que você vai negar, não vou ficar bem sucedido, não, porque eu não gosto dessas coisas. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, né? E Ele fez. Como é que é? Vocês não gostaram para dar pra mim. Se a bênção, né, amor? Tava na benção, se eu da benção, tava saindo dois lados, era pra estar de helicóptero, depois a gente conta essa história. Eu arrumei uma versão nova pra essa história. Deus fez essas coisas. O meu é a Era versão pra ser nova. bem sucedido, não quis, deu a benção. Ficou acomodado. É isso mesmo. Sabe, né? A gente já conheceu um que estava apaixonado pela acomodação. Era um gato. A gente estava passando na frente de um açougue e tinha um osso maior do que o gato. E ele estava apaixonado por aquele osso e se esfregava no osso, olhar para cá. Ele nunca mais ia se preocupar com comida com aquele osso. Aí a Olivia falou assim, pensando no pensamento do gato. Ai, que maravilha, eu vou morar aqui. Ah, sério? É sério? Aconteceu de verdade. O gato se esfregava no osso, todo apaixonado por aquele osso. É mesmo assim que a gente faz. faz. O que ele fazia com aquele osso, tão gostoso que estava. É mesmo assim, ainda ontem à noite eu estava lendo a Bíblia e li um versículo que diz exatamente isso, que eu tirei o meu povo do Egito, né, mas quando eu satisfiz a alma deles, quando eles ficaram satisfeitos, eles me abandonaram. Não é? A satisfação é algo que é muito complicado para nós. E eu orei, pedi a Deus, não me deixa ficar satisfeita, me dê uma constante insatisfação em relação ao Senhor, não me deixa apaixonar pelo osso, né? O dono da carne é muito melhor, não é? Pode nos dar carne sempre do que ficar aí roendo osso. É por isso que Deus dá a coisa por medida, né? Aquilo que a pessoa precisa. Exato. Né? Nunca demasiado. A pessoa, eu tenho isso aqui já, mas eu quero mais 4, 5. Não é. Então, acho que ser próspero não é quantidade,
É a medida que você pode. É a medida que você pode e você necessita daquilo. Uhum. Passou da necessidade, já está supérfluo. O que você pode administrar, porque talvez você não precisa, mas para o seu talento e para a sua administração e para o que você consegue fazer, produzir para o reino, você pode ser riquíssimo, porque você vai produzir para o reino com aquela riqueza. Não é para você. Que é o problema nosso é quando é para os próprios deleites. Ser utilizado naquilo, né? Exatamente. Não é para chegar em você e parar, te engordar. Não é? E aí a Bíblia mostra pra gente dois exemplos fantásticos nesse nosso estudo, que um é o que nós devemos fazer, né, para sair dessa acomodação, e o outro é o que nós não devemos fazer, né? Então são dois exemplos que a Bíblia dá assim pra gente, fantástico. Um está em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14, que é a história do rei Joás e Eliseu, né? E aí Deus promete que faz uma promessa para ele que ele exterminaria a Síria, né? E aí Eliseu dá os arcos lá para ele, as flechas e tal. É pra Segundo Reis. Não, É que eu só tô que tá parafraseando o estudo. E aí, do que não fazer. Então ele fala, Deus fala, ó, você tem a oportunidade de acabar com a Síria, terminar com a Síria. E aí ele pega as flechas e dá 3 flechadas e já fica acomodado com aquilo. Então é quando Eliseu fala para ele, fala assim, ó, você só vai ter 3 vitórias, né? Você poderia ter acabado. Então assim, ele não foi persistente, ele ficou acomodado com aquilo, né? Então isso a gente não deve fazer. E tem um exemplo na Bíblia que nós devemos fazer, e isso, a história é fantástica. Na verdade são 2 histórias que eu vi, né, que a Bíblia nos conta e que eu sou apaixonado pelas 2, que está em Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Ali 2 histórias se juntam, né? A história da mulher com uma pequena secreção, né? Pequena secreção. De 12 anos. Uma pequena secreção de 12 anos e Jairo. Pequena secreção é heresia, tá bem? Uma pequena secreção. A Bíblia fala que é hemorragia e uma pequena secreção. Deixa você ter uma pequena secreção dessa para você ver. Então são 2 histórias que se juntam ali de perseverança, de fé, de humilhação, de busca, né? Então Jairo recebe a informação que a filha está morta, Jesus está naquele muito de gente ali, todo mundo apertando, a mulher falando, se eu tocar no vestido dele, eu me curo, né? Então, Jesus assim, tem que parar. Então assim, ali você vê o que não é a acomodação, o que é realmente a busca intensiva por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer, né? Então, a mulher, eu acho que eu vou até ler, eu vi até uma pregação outro dia falando a respeito disso. A mulher sabia que ela estava impura e que ela não podia tocar em Jesus. Não podia nem estar ali. Ela não podia podia nem estar ali no meio da multidão. E ela ali quietinha não falou nada, ela vai lá e a fé, ela toca no vestido. Isso é David Leonardo. Toca. Se eu tocar no vestido, eu me curo. E nessa hora, Jesus, alguém me tocou. Conforme Jesus, né, como se ele não soubesse quem havia tocado. Então, e ele quer mostrar, nesse momento eu entendo que ele quer mostrar para as pessoas que tem que ter essa perseverança, que não pode ter essa vergonha, que tem que realmente ir em busca dele e tocar nele. Tocar nele. Se aquela mulher que era impura pode tocar nos vestidos e aconteceu esse milagre todo, imagina nós que somos irmãos dele, filho dele, a gente poder tocar. Amém. Né? E aí as 2 histórias se juntam, que aí é a história de Jairo, que Jairo está lá com toda essa confusão gerada em torno de Jesus, a filha dele lá morrendo, né, ou morta, e aí ele fala, minha filha está morta, e não sei o que, você pode me ajudar e tal, e Jesus fala, vamos lá, você crê? Creio. Então ela não está morta, ela está dormindo. Né? Não, o que eu achei interessante da parte de Jairo é que assim, ele saiu, a menina ainda não tinha morrido. E ele ainda foi tipo assim, para ele ainda estava a tempo. Mas aí Jesus para, né? E aí o povo chegou e desiste que ela já morreu. Mas ele lutou contra ele mesmo. E ouviu Jesus, né? Jesus falou, não fica com medo, não escuta eles, né? Ele creu contra a esperança, né? Como Exato. a palavra nos adverte lá em Hebreus, né? Ele creu contra a esperança. Falou, não, Jesus falou que é para crer, eu vou crer, vou esperar aqui. Então, assim, a perseverança de Jairo é algo dele. assim. Ele saiu daquela zona de conforto, e ele, né? E ele não desistiu, porque ele podia ter ido embora. Tá bom, Jesus, você vai o que você já quiser. morreu. Não, ele falou, então você vai o que você quiser. Demorou mesmo, né? Uhum. Podia ter ido já. Mas ele ficou ali, falou,
Passou da hora de eu receber minha bênção, acho que não chega mais, não é? Às vezes a gente faz isso, né? A gente pensa que, não chegou, acabou e tal. E desiste de Jesus, a gente não pode desistir dele nunca. Não. Ainda que a figueira não floresça, né? Exato. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, recebe a vitória. Então eu acho interessante esses exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que saem da zona de conforto, que saem daquela acomodação e parte para algo maior, e ele se torna exemplo de muitas coisas. Um outro exemplo que eu vejo também de perseverança que sai dessa zona de conforto é o cego, né, de Jericó. Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, o que tu quer que eu faça? E as pessoas falam, não, você não vai, você não pode. Ali o que acontece? Faz baixo. Ali eu entendo também que as pessoas estão fazendo com que ele tenha um ato de fazer um pacto com o inimigo para que a glória de Deus não se manifeste naquele momento. Né? E ele não, ele é perseverante, ele vai e ele clama, e cada vez mais clamando mais alto. Então ele sai dessa zona de conforto, dessa acomodação, né? E passa a ter uma vida completamente diferente, e ele passa para a história bíblica, porque onde é pregado o evangelho, o nome dele está lá, né? Como exemplo de uma pessoa que é perseverante, que teve fé. E assim, nós também devemos ser dessa forma. Nós devemos ser perseverantes, nós devemos sair da zona de conforto, nós devemos ter em mente que nós somos cristãos. A Bíblia nos mostra algo também fantástico. Eu até estava brincando com a Erika, eu falei, vou começar a escrever minhas cartas assim. Para os discípulos de Cristo estava tão claro que qual que era a missão deles aqui na Terra, que quando eles escreviam as cartas, eles colocavam lá, eu, servo de Cristo, tal, e mandavam as cartas, né? Então, eu até falei para quando eu for mandar um e-mail, eu vou falar, eu, Alexandre Mazagama, servo de Cristo Jesus, tal. Isso aí! Identidade. Então, assim, isso mostrava com que ele tinha essa identidade. Então, eu acho que tenho certeza, que nós devemos ter essa mesma identidade dos discípulos de Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo, nós somos irmãos de Cristo, né? E nós recebemos o Espírito dele para fazer coisas maiores do que ele fez aqui na Terra. A gente só precisa pegar isso pra gente. Ter a fé pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, né? Eu morro de vergonha quando eu vejo o tamanho do grão de mostarda. E Jesus nos adverte para ter, né? Pelo menos. Você pega assim, ó, é minúsculo. E Jesus fala assim: olha, se tiver pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, vocês vão revolucionar o mundo. E a gente. Ai, Deus, que o Senhor nos aumente a fé, porque é muito pouco para a gente alcançar o tudo que Deus é. É pouco demais. E às vezes a gente. Por nada, né? Às vezes, né? Eu tenho aprendido, eu sempre, né? Nesses 15 anos que eu estou andando com o Cláudio, o que eu aprendi, que eu aprendo com ele é essa fé. Eu falo, amor, acabou. Eu falo, calma, ainda não foi o fim. Amor, mas não tem mais. Eu falo, calma, ainda não foi o fim, não. Isso aqui ainda vai ser testemunho. E eu ficava assim, né? Estamos aqui hoje. E vira um testemunho bacana tudo aquilo que você viu. Outro dia eu contei, acho que não sei se vocês estavam quando eu contei o testemunho da porta. Sim. Não. Não, ainda não. Estava, né? Acho que não estava. Tá bom, não. Eu lembrei agora porque você falou da fé. Vou contar rapidamente de novo, para quem me ouviu, desculpa, mas vou contar de novo. Mas tá bom. Que também, que se eu analisar, é uma questão de eu não me acomodar. Eu acho que tudo é uma questão de se acomodar com uma situação. Eu vendi uns negócios lá em casa e aí depois a Erika me ajudou a tirar lá de cima, né, para poder descer. E nisso a porta estava com a chave dentro, com meia volta dentro. E a Erika desceu comigo, no móvel, e aí a Erika fechou a porta. Né? Fechou a porta com a chave dentro, com meia volta. Quando eu subi, a chave entrou e não gira, porque a chave está virada. E aí eu desci e comecei a olhar para a janela do quarto do Miguel para ver se tinha algum jeito de eu escalar aquilo para poder abrir a porta do lado de dentro. E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, vou ter que chamar o chaveiro, aqui tem que chamar chaveiro, bombeiro. Falei, às vezes até polícia. Se bobear ainda tem que chamar o pastor. Pra dar uma orada. Aí eu peguei e tô olhando lá embaixo e tal. Nada, subi.
Aí eu subi e meio que afoito para poder tentar abrir a porta, aí eu dei uma volta na chave e tranquei a porta. Então, assim, é algo muito impactante para mim porque eu fiz isso. Eu não ouvi de alguém que aconteceu de um milagre da porta. Não, aconteceu comigo e com a Érica, assim, os dois na porta de casa. Eu dei a volta assim, tranquei a porta, falei, Érica, tranquei a porta. E aí a chave já nem voltava. E eu fiquei com medo até dela enroscar. Então, assim, eu desci, comecei a olhar e pensei, falei, meu Deus do céu, vou ter que chamar o chaveiro. Quer dizer, ali eu tive duas opções. Eu poderia ter clamado a Deus, coisa que a Érica fez, ou poderia ter me acomodado e ido buscar um chaveiro e gasto lá 100, 150 euros para o cara abrir minha porta. Nisso eu estava olhando para baixo, assim, na janela, eu estava olhando para cima no quarto do Miguel, e aí eu peguei e falei assim, Érica, tô olhando para lá para ver se tinha algum outro jeito e tal. Daqui a pouco aparece a Érica com a cabeça lá no quarto do Miguel, assim, olhando para baixo. Aí eu falei, o que você fez? O que você está fazendo aí? Eu achei até que ela tinha dado a volta, olha que a cabeça viaja, né? Eu achei que ela tinha dado a volta pela cozinha, arrumado uma escada, qualquer coisa assim, e subido pela janela da cozinha. Aí eu peguei e falei, o que você fez? Quando eu subi, ela falou assim, eu vou te contar algo que foi assim, é impressionante e eu tô de boca aberta, porque a gente vai contar isso para as pessoas, quem acredita vai acreditar, e quem não acredita vai acreditar, mentira. A Érica pegou, e aí é onde fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, e onde eu falo que é uma fé e uma busca em Jesus. A Érica estava encostada na porta assim, e aí ela pegou na maçaneta, que não tem maçaneta, né? Aquele negócio redondo ali e tal, o que é a maçaneta? Ela pegou na porta assim e falou assim, Deus, abre essa porta para mim. E aí ela empurrou a porta assim, ela empurrou, a porta abriu. Então assim, ela não usou a chave, porque a chave estava comigo. E eu tinha dado uma volta na chave. Então como que essa porta abriu? Só Jesus. Então isso daí nada mais é do que para mostrar que Deus é poderoso e vai agir na nossa vida. E eu peguei isso como palavra de que Ele vai abrir portas e Ele está abrindo portas constantemente na minha vida. Constantemente, portas e portas e portas. E teve um culto das portas abertas e eu acho que ali foi tremendo, porque Ele não está abrindo porta não. Ele está escancarando, é portão. É portão, se abrindo. E eu acredito que assim como Ele faz essas coisas para nós, que estamos ali buscando, que estamos ali saindo da zona de conforto, clamando a Ele, Ele faz muito mais para vocês também. Eu acho que todos aqui são bênçãos de Deus, né? Então, se a gente seguir esse propósito, a gente só tem a ganhar com Ele. Então, o estudo mostra para a gente não ficar acomodado. O estudo mostra pra gente buscar Jesus, pra gente fazer as coisas para Ele, virar discípulo realmente dele, o céu se abre. E aí ele termina aqui pra gente dizendo assim, não negocie seus valores e seus sonhos. Amém. Não negocie. É isso, gente. Temos que ter certeza daquilo que está na palavra, que fala que Ele é poderoso para fazer